iniciando um contexto sobre Abraão, que é considerado o amigo de Deus, o pai da fé, ou o pai de nações. Esse é um personagem, não digo personagem porque ele é real, né? Então é uma pessoa que foi muito importante para 3 vertentes religiosas. Então o judaísmo se dá, né? Ele é patriarca do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. A história de Abraão se inicia pela Bíblia, ela se inicia em Ur, ou seja, ele é renascente, né? Provavelmente ele não diz que ele nasceu em Ur, mas eu acredito que não, porque o seu pai Tera não era, eles eram semitas, né? Então, Ur é uma cidade da Mesopotâmia, que era uma cidade sumeriana, né? Então era uma cidade da Suméria. Abraão viveu provavelmente entre 1900, 2100 ou 1900. Seria entre essas duas datas, né? 2100 a.C. e 1900 a.C. Nesse contexto, provavelmente, a Cádia já tinha invadido, né? Ou já tinha tomado a posse da Suméria, e onde já foi estabelecido o primeiro império conhecido pela humanidade, ou até onde nós conseguimos estudar, né? Não sabemos se antes de dilúvio o que existia, né? O que a história consegue trazer até nós é a história através de artefatos achados, né? E conta a história do início da humanidade entre a Suméria, né? E Egito, e dali outras civilizações, né? Agora, não explica, né, a existência de construções enormes, né, como as pirâmides, não explica as pirâmides na América do Sul, a história não explica essas situações, né, e provavelmente um povo ainda bem antigo, não é trabalhado dessa maneira ainda de forma na história, que é os indianos primitivos, né, antes dos caucasianos virem e fazer a cisão, né, entre esses dois povos. Mas, voltando ao contexto, Abraão é considerado, né, o amigo de Deus. Por quê? Porque esse homem, ele realmente se relacionou com Deus, né, e ele foi realmente aonde o ponto-chave do estabelecimento da aliança do único Deus com um povo. E dali descendem, né, através dos semitas, ou da descendência de Abraão, os israelitas, né, o povo de Israel, e precedendo os judeus. E aí se dá a origem não só do judaísmo, do cristianismo e depois do islamismo, né, porque Abraão também teve um filho chamado Ismael, que provavelmente dá início ali, né, ao Islã. Então, e ele tem outras também, né? Tem aqui nesse aparato, nesse vídeo, né, onde eu registro aqui o meu conhecimento em relação à história de Abraão, nós vamos ver que ele teve realmente uma descendência, né, muito grande, e por isso a gente pode chamar ele de pai de muitas nações, ou pai de nações, né? Mas realmente, né, é a partir dele que o mais importante a se entender, né, é a partir dele que foi o início de onde um mundo onde se cultuava diversas divindades, né, em troca de favores ou de proteção ou até mesmo pelo temor ou medo dessas divindades, né, um único Deus, né, o Deus que eu creio ser o único, né, o onipotente, o onipresente, se manifestou e se prostrou, né, ou seja, se fez presente na vida de Abraão. Há indícios ou há contos que diziam que Abraão, a família de Abraão, ela vendia artigos como esculturas
de ídolos, né? E eu não sei em que contexto ali, eu não sei se é na Bíblia que aparece isso, mas parece que na história islâmica ele entra num contexto de que Abraão quebrou essas, né, essas imagens, né? E já em descontentamento, né, com esse politeísmo, né? Lembrando que eram feitos sacrifícios até humanos, tá, gente, nesses locais, principalmente na Suméria. A Suméria, ela realmente representava, em determinado ponto, a oposição ao Deus, né, ao único Deus, né? Você tem, em contraparte, o Egito, que cresceram ali em tamanho, em cultura, de forma, não digo semelhante, mas cresceram juntos ali em tempos, assim, nos mesmos períodos, e considerando o Egito um local mais brando, um local branco dentro desse contexto, apesar de terem também, né, o politeísmo e tal, mas o Egito era um local mais respeitoso, né? A Suméria era realmente uma oposição a tudo que o Deus único, né, prega ou diz ali, né, dentro dos escritos do Antigo Testamento, que o Deus, né, que se manifestou no Antigo Testamento gostaria da humanidade. Tá? Então, por isso que Abraão é considerado um ponto-chave para a cultura dessas três religiões, né, que a gente tem integrado, né, judaísmo, cristianismo e islamismo. É bem interessante de entender a história de Abraão, sua resignação, seu respeito, a sua coragem, né, e principalmente, realmente, a sua fé em algo que a vista não era palpável, né? Agora você imagina uma pessoa saindo de toda a segurança, né, de uma cidade, né, entre seus parentes, entre a sua as pessoas da sua pátria, né, e sair para locais onde tribos nômades estariam estabelecidas, né, sem a certeza do que iria acontecer a ele. É interessante realmente só ressalvar, né, que nesse período também Babilônia, né, já estava sendo acho que formada, tá? Então é interessante entender por que também, né, o Deus único gostaria de que Abraão saísse de lá, ou seja, também para que não talvez não se corrompesse, né, completamente pelo que estava por acontecer ou acontecendo já na região da Mesopotâmia, antiga Suméria, e assim por diante, né? Então, em escritos da própria Bíblia, é dito de que Abraão sai de Harã pela promessa, pelo Deus, por Javé feita, né? Deus Todo-Poderoso, por essa promessa que Javé fez a ele, de que ele teria as terras de Canaã e de que lá seria fundada uma nação e que ele teria muitos herdeiros e que essa terra seria dada aos seus herdeiros. É interessante dizer isso porque hoje esse local, apesar dos conflitos que acontecem por ali, é onde o povo judeu está estabelecido, né? Então é bem interessante pensar dessa forma, né? Então, pelo trajeto, né, Abraão sai de Harã, que na época era uma cidade, era um ponto, era uma cidade próspera na época, tá? Então ela centralizava ali o comércio, era uma cidade rica, era um local bom para prática, acredito, para se viver, né? Logicamente a gente só tem conhecimento através do que a história nos revela, né? Mas era considerado um polo de comércio, né? E uma cidade próspera, né? A palavra, né, na etimologia, né, de Abrão, que era o primeiro nome de Abraão, né, antes de ser dado outro nome a ele, que era Abraão, né, ou seja, Abrão e Abraão. Então, na etimologia da palavra Abraão,
a gente tem a palavra Abba, né, que seria pai, um jeito carinhoso de falar pai, né, e Abrão, a etimologia da palavra se contextualiza em pai exaltado. Interessante, né, falar sobre isso, né. E Abraão, né, seria realmente a palavra, né, já dita ali, né, Abraão, né, sobre a etimologia dessa palavra. Aqui está dizendo, né, que é pai de uma multidão, né, pai de muitos, né. Deixa eu pegar, espero que o Google seja certo também, né, em relação a isso. Aqui no dicionário de nomes, né, tá, é interessante falar que eu falei pai exaltado, né. Então Abrão, aqui é o pai elevado, pai exaltado, né. E Abraão significa pais de muitos, pais de várias nações, pai de muitos. É interessante esse significado. Vou tentar pegar aqui em hebraico, que seria a melhor conotação. O nome original de Abraão, né, o termo judaico, né, significa, né, excelso pai, né, que provavelmente seria, né, pai elevado ou grande pai, tá? Mais tarde mudou para Abraão, com significado, né, como sinal da aliança feita por Deus a esse povo, né, que tem o significado de pai de muitos, pai de todos, pai de uma multidão. Então é muito interessante entender de que o Deus Todo-Poderoso se revela a um único homem, né, isso depois do dilúvio, depois de toda ainda uma história que antecede a isso, né, onde praticamente o nome do Criador já havia sido esquecido e outros deuses, né, outras entidades estavam sendo adoradas em troca de prestígio, em troca de poder, em troca de favores, em troca de vida, né, em troca de segurança, e o Deus único, né, já havia sido esquecido. E lá, para esse homem de coração justo, né, de coração nobre, foi revelado, foi manifestado, né, onde Deus entra em contato com ele, explica a ele, né, relembra a ele o que ele é, e faz um pacto com uma nova nação, mostrando ao mundo um novo povo, né, que seria resguardado por esse Deus, e até como forma de comportamento. Então, a seguir, né, dentro desse canal, vão ter outros vídeos que vão falar sobre outros temas, e a gente vai perceber que tudo isso se conecta, né, de uma forma surpreendente. Por isso que a Bíblia é um material um material maravilhoso. Depois que a gente realmente começa a estudar com sabedoria, né, com afinco, né, não com desdenho, ela realmente é um material muito rico, e é se for pensar só de forma histórica, né, é um dos melhores instrumentos de entendimento da história da humanidade, e principalmente da história de um determinado povo.